e perdas, com dores e cruz. Este horizonte parece longe, mas para alcançar preciso entrar no mar e avançar cada dia. Determinada decisão, só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz, e crucificado amar Jesus ao horizonte pra conquistar. Bom dia para você que está conectado conosco. Começamos muito bem com essa belíssima canção, Determinada Decisão. Bom dia a você que está no Facebook da Comunidade Católica Dom de Deus, no Instagram do Centro Clínico São Miguel Arcanjo. Que alegria estarmos juntos nesta manhã brilhante, nesta manhã onde o sol brilha aqui na Morada do Sol. Bom dia, doutora Carla. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Isaac. Começamos bem, hein? Começamos bem. É. Olha, só você para animar. Só Cara. nos bastidores. É. Não, mas um movimento interessante. Pra mover a minha É vida. verdade, Ele só é o um amor. martelo, Ó, Isaac. tô dando choque aqui, hein? Tá? Nessa cadeira aqui. Ave Maria, Jesus amado. Ó, tô dando choque, Jesus. Sério. Por causa do microfone. Cadê o fio terra que eu falei aquele dia? O fio terra do rádio a pilha. Ô, Jesus. Tá dando choque. Então, não vou encostar na cadeira. Deus proverá as cadeiras, Cíntia. Santa Dulce dos pobres. Pelo amor de Deus, aquelas cadeiras da Santa Dulce é mais confortável pra gente. E não dá choque, não dá choque, não. Vamos apelar para Santa Dulce. Santa Dulce, rogai por nós. Ai, Deus. Né? E antes de entrarmos no ar, gente, estávamos aqui refletindo sobre a experiência do girassol, né, doutora Carla? Na terça-feira, quem teve acesso e quem terá o acesso pelo nosso canal no YouTube, quando o sol não aparece, né? Inclusive terça-feira estava nublado, né? E nós chuvoso, bem fechado, né? E hoje Deus nos presenteando com esse sol belíssimo. Agora você vai né? falando, Às 6 da manhã, não, mas desde as 6 da manhã o sol começou a brilhar, os raios do sol entraram em nossas janelas, né? E como eu falava do girassol, né? Quando está nublado, ele fica naquele movimento, né? Fechado em si mesmo para baixo, porque é o movimento que ele faz de buscar força da terra, força dentro dele mesmo. Sim. E nessa perspectiva, nós também muitas vezes passamos por essa experiência, né, doutora Carla, Cíntia, de buscar força de onde não se tem, né? É verdade. O Isaac, né? Antes aqui. Ele tem vários talentos, gente, vários dons. E ele lembrava de uma canção de quando ele conduziu Lá o grupo de numa oração, missão, não, eu ouvi numa de um missão. pregador, lá na cidadezinha no interior, lá pra lá de Bom Jesus da Animou Lapa. a gente rapidinho. Né? Diz a música assim: eu presta era atenção. prego, o inimigo me bateu. Agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Eu era prego, o inimigo me bateu. Agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. O quê? Então bate, então bate, então bate na cabeça dele. E aí vai. Então pula, então dança, e aí vai aquela experiência de grupo de oração, realmente. de comunidades de base, é isso aí. Olha, Deus inspira. É verdade, Deus inspira. porque só Deus sabe Deus Só sabe. Deus sabe. de como tá cada um de nós, Cada né? um de nós. 36º dia de Quaresma de São Miguel. Hoje, dia 24 de setembro, o mês de setembro já indo embora. Exatamente. Outubro já tá quase nas Dia de portas. Nossa Senhora das Mercês. A vencedora Nossa das Senhora batalhas, da batalha, aquela né? que protege os escravos, é isso aí. É isso aí.
E, ao mesmo tempo, preparação para festejar os Santos Arcanjos, São Miguel A nossa Arcanjo. maratona, o nosso dia oracional. O próprio Congresso Dom de Sim, Deus. Nesse final de semana. Exatamente, o Congresso Dom de Deus desse final de semana. E estamos dentro das 24 horas de oração, De oração da nossa pela vigília. igreja, pelo fim da pandemia. Nesse caso, Cíntia, né? nesse tempo, é preciso redobrar as orações, né? É Sim. necessário. É. Necessário. E Sim, aí, porque realmente, se a gente era prego, a gente precisa se tornar martelo. E bater na cabeça do inimigo. É isso Com a aí. intercessão de Nossa Senhora das Mercês. É A oração, Cíntia. Seja bem-vindo, você que está em casa, que está chegando agora, não está entendendo nada dessa bagunça. Daqui a pouco vai né? entender. Hoje é dia de Nossa Senhora das Mercês, a Virgem das Batalhas, né, que nos ajuda neste tempo aí que a gente vive, contra todos os tipos de batalha, defensora também dos escravos, né? Verdade. Então, que ela possa vir neste dia em nosso auxílio, né? Que a Virgem Maria possa vir iluminando a nossa mente, o nosso coração, juntamente com São Miguel Arcanjo, Santa Dulce dos Pobres, que todo o céu neste momento se levante diante de nós. Como já dizia a canção, é numa determinada determinação, numa determinada decisão, que o nosso coração consegue verdadeiramente lidar com o vazio existencial, com as perdas, para que possamos realmente começar a nos erguer. Por isso, Senhor, neste dia nós clamamos que a vossa misericórdia, por intercessão da vossa mãe e de São Miguel Arcanjo, alcance os nossos corações, abra o nosso entendimento, para que possamos compreender este encontro de hoje. E nós estaremos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Gratidão, Cíntia, por esse momento de oração. Doutora Carla, nós estamos nessa série, né, sobre o vazio existencial. Aqueles que estão nos acompanhando série, agora, né? né? Que série. Que série. Olha. Começamos ali praticamente junto com a Quaresma de São Miguel, não foi? Ali já no iniciozinho, naquele tempo ali, né? E tantas demandas foram surgindo, foram aparecendo, tantos desdobramentos. Aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook da Comunidade Católica Dom de Deus e o Instagram do Centro Clínico São Miguel Arcanjo, né? Se você desejar ter acesso aos outros encontros, está lá, né, na playlist do nosso canal no YouTube, CCSMA Oficial, a série Vazio Existencial. Hoje daremos continuidade, né, tendo como pano de fundo essa realidade do vazio, mas adentrando mais especificamente nas perdas, E nos nos ganhos, e aquela palavrinha que a senhora colocou para a gente na terça-feira sobre a realidade dos ganhos secundários. Né? Eu trouxe até. Sim. Deixa eu dar aqui, ó. Inclusive, enquanto a senhora vai tendo acesso aí ao tablet, algumas pessoas foram se posicionando, né? Achei muito interessante alguns posicionamentos do pessoal aí pelo Facebook da Comunidade Católica Dom de Deus. E aqui durante o encontro vamos estar colocando aqui essas posições, essas opiniões também sobre aquela reflexão das perdas, do vazio existencial. Temos aqui também uma pergunta muito pertinente para o nosso encontro de hoje. Já iremos começar a falar um pouco sobre os ganhos secundários. Eu vou ler aqui, ó, o que significa ganho secundário, segundo aqui, ó, um artigo sobre psicologia, né? Um esboço aqui rápido, né? Ganhos secundários é o termo usado na psicologia e também na medicina para se referir a benefícios que um transtorno ou doença pode fornecer ao paciente, que possa justificar o desejo do paciente em continuar doente. Exemplos de benefícios comuns em continuar doente são a maior atenção de amigos, de parentes, a diminuição das responsabilidades, uma licença do trabalho, uso de certos remédios ou da escola, ou mesmo uma aposentadoria precoce. Benefícios secundários podem influenciar o resultado de cirurgias e tratamentos. É o principal reforçador para o comportamento para a hipocondria, por exemplo, né? O ganho secundário pode ser inconsciente. Na realidade, resumidamente, né, o ganho secundário é tudo aquilo que você ganha, né, permanecendo doente.
entendeu? Sim. Permanecendo, vamos supor, alimentando uma problemática. Entende? Sim. Você alimenta aquela problemática e porque você tira dela benefícios. Então, esse ganho secundário é essa mola propulsora que faz com que a pessoa continue doente, Exatamente. não queira mudar, queira permanecer naquele ciclo vicioso, porque ela tem esse ganho. Esse ganho secundário. Mais atenção, mais carinho, mais... Preocupações, muitas vezes, né? Fazer com que a pessoa... ela se torne aquele centro do das problema, atenções, né? O olhar fica voltado para a pessoa, né? E às vezes a pessoa está carente, às vezes a pessoa está com algum problema assim, mas ela começa a perceber que existe um ganho. Então é muito melhor eu alimento esse problema. Eu alimentar este problema do Sim. que eu lutar contra ele. A senhora colocou algumas realidades sociais, como por exemplo, o ganho secundário não está ligado somente à realidade psicológica no sentido de neuroses, mas até a questão de medicina. Precoce, é isso, né? Mas nesse sentido das relações, porque dentro de casa, como a Cíntia colocava, da questão da atenção, do ser o centro das atenções, e não entraria também a dependência e a codependência? Por parte do doente e da família também, porque... Sim, aí termina entrando tudo no meio, né? Sim. Como você fala, né? Aquele balaio de gato. Né? Uhum. Porque o que acontece? Você termina se aproveitando, né? Vamos colocar entre aspas, né? Você tira proveito de uma situação, Sim. né? Para conseguir conquistar outras. Por exemplo... né? Se você está carente, sim, né? A sua mãe são 3 filhos, vamos dar um exemplo, sim, né? São 3 filhos. Você está com uma problemática, né? Vamos supor que você é adolescente. Vamos dar outro exemplo, né? Sim. Você é adolescente. Então tem 3 filhos. Sim. Né? Você está se sentindo carente. Nesse caso, o adolescente. O adolescente, sim. Vamos supor, está com uma dificuldade no colégio. Certo. Aí, nessa dificuldade, ele viu que a mãe ou o pai começaram a dar uma atenção maior a ele, certo? Nessa atenção maior, eu posso permanecer, prolongar essa minha problemática para continuar potencializar também a atenção dos meus pais. Que nesse caso, essa atenção seria esse ganho secundário. Ganho secundário. Por exemplo, pais que são separados. Sim. Muitas vezes... um adolescente adoece inconscientemente, não tem noção do que está fazendo, né? Adoece, por quê? Para poder tentar manter os pais juntos. Então ele tenta ter esse ganho secundário da união dos pais por essa doença. Cíntia? Até para ganhar tempo, muitas vezes, né? Eu lembro que uma vez acompanhando uma pessoa psiquiatra, né? Que vinha tendo crises atrás de crises. O psiquiatra, ele, entre outras palavras, falou, olha, nós vamos entrar com essa medicação, com essa outra medicação, né, para que você possa melhorar aqui a ansiedade, melhorar essas crises, né, se você tiver com depressão, e daqui a um mês você volta. Mas aí olhou para mim e falou assim, existem aquelas realidades que a gente pode se chamar de ganhos secundários, né, o que eu estou ganhando permanecendo assim. Eu lembro que a pessoa com quem eu fui acompanhar ficou meio assim, né? Não entendeu nada, mas saiu completamente meio que confusa dentro da situação, mas eu peguei no olhar do profissional, eu que estava acompanhando, peguei a situação e depois levei para a psicóloga. O que é ganho secundário? Que o psiquiatra me apresentou isso daqui, né, como a possibilidade de um ganho. Eu entendo dessa forma, graças a Deus, assim, o psicólogo foi até mais além da situação, né, me explicando, mas eu pude compreender ali que eu precisava lidar de uma outra forma com aquela pessoa, com aquela situação. Tratar a pessoa como adulta e não mais como criança, como adolescente, como aquela sempre dependente, como aquele sempre que precisa da minha atenção, do meu cuidado, porque, afinal de contas, eu tinha outras pessoas dentro da minha casa fraterna que eu precisava também lidar com eles, trabalhar com eles. Isso pode, nesse caso, pode acontecer uma transferência materna.
Com a né, figura da mãe. Para a figura da Da autoridade. casa. Da Exato. autoridade. Quando eu soltei, que eu não sou sua mamãezinha, o negócio... Deu pano pra manga, né? O quê? Eita, mano. Ficou violento pro meu lado. Então, a senhora falando e assim te trazendo esse exemplo, Depois podemos a gente fala dizer... com carinho, né? Uma com Isso, outra, lógico. mas foi bem difícil no momento. Essa questão do ganho pode se estender a várias realidades da vida da pessoa, Sim. não é? A vários aspectos da vida da pessoa, seja no aspecto acadêmico, Todos. na realidade familiar, na própria realidade fraterna, religiosa, né, doutora Carla? Afetiva. Você No pode, trabalho, no trabalho, em todos relação os com o patrão, com colegas de tudo, trabalho. Tudo. Mas a pessoa não tem noção. Sim, Entende? Vale ressaltar que muitas vezes enfrentar as perdas, e aí a gente entra, né? Enfrentar as perdas é difícil, sim. né? Quando percebemos que ainda não percebemos que essas perdas vão gerar em nós outros ganhos, Sim. entende? Então fica difícil de enfrentar, né? E entender que é necessário perder para ganhar. A senhora colocando isso aí, temos aqui o posicionamento da Marcinha Rosana. Ela colocou assim lá nos comentários do Facebook da Comunidade Católica Dom de Deus. Creio que a perda e o entendimento é muito delicado, pois varia muito do sentido de vida da pessoa, o que ela viveu em sua vida, a questão do fator histórico da pessoa, né? A história de vida. E ela coloca assim também: creio que muitas perdas recorrem do fato que ficamos com muitas expectativas errôneas e imaturas, por focar em nós mesmos e por não querer que nos falte nada. Essa questão do querer que não falte nada, do apego, do querer manter, está relacionada também a essa questão do ganho ou não tem nenhuma relação? A perdas e ganhos. Sim, Não ao ganho secundário. certo. Exatamente. Mas as perdas e o ganho. Aham. É muito difícil você aceitar que está perdendo. Sim. Você não consegue vislumbrar que é necessário perder para ganhar. Então tem a ver quando ela coloca assim, por não querer que nos falte nada. Porque na realidade a pessoa quer ficar com as duas coisas, Aham. né? Quer ter as duas coisas. Sim. Mas chega uma hora que precisa se desfazer de algo, Com né? certeza. Perder algo. Sim. Como eu falava no encontro passado, a criança ela precisa deixar de ser criança para se tornar um adolescente, Sim. né? Então ela vai perder uma série de coisas da infância para ganhar outras Para fazer essa transição, né? da adolescência. A mesma coisa, do adolescente para o adulto, para o jovem adulto. É necessário perder. Não tem como. Eu lembro que eu estava atendendo até um paciente ontem e eu falava, né? É necessário deixar de ser filho para poder ser pai. É necessário. Sim. É necessário romper esse corte, né? Do cordão umbilical, Sim. né? Precisa ser feito. E muitas vezes alimentamos isso até a vida adulta. A senhora falando isso aí, quero lembrar que ontem foi dia dos filhos. Ontem foi dia dos filhos, então fica aí o nosso abraço a todos os filhos e nessa perspectiva né, desse movimento de transição. Entende né? muitas vezes o que eu não quero perder? Eu quero ser pai, mas sem deixar de ser filho. Eu quero ser mãe sem deixar de ser filha. E na realidade, o movimento é necessário. Eu preciso, sim, sair da posição. Não é que eu vou deixar de ser filho, Sim. mas o meu posicionamento tem que ser de pai, tem que ser de autoridade, de mãe. assumir aquele próprio, né? Entende? Eu não Sim. posso querer ficar naquele lugar de filho quando eu já sou pai. Eu não posso querer ficar no lugar de filha quando eu já sou mãe. Entraria também o senso de responsabilidade, né? Não Daquilo só o que é senso de próprio. responsabilidade. Eu preciso ter a responsabilidade de educar meus filhos. Eu preciso ter a responsabilidade de cuidar da minha casa. Como E pai, muito como mãe. importante, Sim, como sim. pai, como mãe. Os pais, né? Os pais, os avós darem espaço. Darem espaço não é se ausentar completamente da realidade, mas é você permitir que seu filho seja pai.
né? Permitir que seu filho seja mãe, que ele assuma as responsabilidades. Mas muitas vezes... Queimando um arroz ou deixando o arroz papar, que uma hora ele vai procurar a melhor receita para aquele arroz não queimar novamente e nem papar. Mas muitas vezes os pais não querem abrir mão dos seus filhos. Vocês não escutaram aqui os bastidores. Vamos aqui mandar um recadinho. Ô, Jesus! Ai, ai. Dilmeia Rocha, bom dia. Júlio Aragão, Michele Rodrigues, Rosângela Clementino, Carol Espíndola, Zilma Cardoso. Alô, dona Zilma! Saudade, Dia 29 é o Zilma. nosso dia oracional, hein? Maratona da Providência. Isa de Jesus, José Jobert. É o Jobert do segundo elo? Bom dia, Jobert. Aquele abraço, tá na China, né? Tá na China. Bom dia. Seu Pedro, que bom estar com a gente nesta manhã. Carla Moreira, Ana Lúcia, Janaína Carla, seu Carlos Alberto, a Mariana Filemes. Oi, Mariana, bom dia. Inês Silva, Andréia Torres, Janaína Cavalcante, Regina Célia, Audiceia Correia, Léo Ferreira, Euzi Evangelista, Maria Emília Leonardo Duarte. A Michele perguntou assim. Aí, Léo, tema ótimo, viu? Léo aprendeu muito aqui no Centro Clínico, né? Verdade. A fazer exatamente esse caminho. Foi fácil não, né, Léo? Mas tá conseguindo. É isso aí. E a Chegou experiência... aqui com uma mão arrebentada, né? É verdade. Quebrou um espelho, né? Quebrou um espelho. É, isso aí. É isso aí. E temos aqui a Michele Rodrigues, ela perguntou assim, doutora Carla, quando percebemos que a pessoa usa da doença para esse benefício e como lidar com essa realidade? Quando os familiares, o esposo, a esposa, começa a perceber que aquela pessoa está usando da neurose ou está usando da doença para Quando a doença... ganho Quando secundário. você... É uma linha muito tênue. Não sou a doutora, mas só vou dar uma dica, né, doutora? Codica. É uma linha Codica. muito tênue que a gente precisa observar quando a pessoa ela não está conseguindo ou quando a pessoa ela não quer. Aí há uma grande diferença que eu acho que ajuda a gente a discernir bem sobre o ganho secundário. Mas aí a doutora pode Carla, falar melhor do que eu. Ela né? coloca assim, como lidar com essa realidade? Quando percebe que a pessoa está usando da doença para ter ganhos secundários. E precisa ter habilidade, né? E se conseguir... Muita maestria, né? E se conseguir levar para um profissional é melhor. A melhor Entendeu? coisa tem que ser com profissional. Porque na realidade, esse ganho secundário pode exacerbar a problemática. Porque é preciso fazer também um diagnóstico, né? Se está tendo literalmente esse ganho secundário. Você tira todas as possibilidades físicas, todas as possibilidades espirituais, você vai eliminando. Tem que fazer, passa a peneira, né? Como a gente faz aqui no centro clínico, né? Peneira. Até pedra tem que peneirar. Vai para todos os exames possíveis e imagináveis. Em todos os profissionais faz toda aquela bateria. Né? Perfeito, show. Aí chega lá, não está dando nada. Ou você está totalmente medicado. Porque pode ser uma falsa enfermidade também, né? Você está totalmente medicado, né? Não teria por que a manutenção daquilo. Sim. Certo? Mas continua, mas permanece. E aí, muitas vezes, você vai ver que ela aumenta de acordo com uma situação. Por exemplo, a mãe volta a trabalhar. A criança vai e apresenta uma febre. Sim. Febre emocional. Aí a mãe fica em casa. Na primeira vez é a febre, na segunda... É uma diarreia. Caganeira, né? Diarreia. Desinteria. Mijadeira. Aí, muito bem. Aí chega... Eu tenho que... Olha, gente, a gente precisa pensar o seguinte, existe o regionalismo. Neologismo. Aqui é uma diversidade de cultura. E continua dando choque aqui, por isso que eu tô aqui, exprimido nessa cadeira. Santa Dulce, rogai por nós, tá continuando dando choque, gente. Jesus, o que tá acontecendo? E aí, tô dando exemplo da criança, do adolescente. Mas acontece de adultos também entrar nesse estado. Sim. Muitos adultos. Você quer ver uma coisa? Sim. Quando o adulto tá com problema no trabalho. Desanda tudo. Tá com problema no trabalho, com uma autoridade, chefe, com o chefe, supervisor. ele começa.
ele começa a ter indisposição, Enxaqueca. ele começa a passar mal, ter realmente disenteria, diarreia, ele começa a ficar com muita dor de cabeça, ele fica mal. E aí você medica, vai, não tem nada, faz um exame de sangue, vê, não tem nada, tá tudo tranquilo, açúcar, tudo tranquilo, e ele apresentando aqueles sintomas. Estar no hospital e no laboratório é muito mais confortável do que estar enfrentando o chefe. O chefe, isso aí. Aí, e a realidade, né? Porque tem aquela realidade, eu preciso do trabalho. Eu preciso trabalhar. Sustentar minha família. Preciso sustentar minha família. Sim. Então, eu necessariamente não tenho para onde correr. Mas não sei como lidar com aquela situação com o meu chefe, com a minha autoridade. E aí pode ser várias autoridades. E aí você vê essa manutenção de sintomas, né? Vamos supor, isso começou a semana, segunda-feira, passou mal. Aí levou a semana. Na outra semana, no meio da semana, apresentou um outro problema para poder ter que ir ao médico e ter um atestado. Vai protelando, e aí você vai conseguindo... Você vai conseguindo, é como se você fosse enrolando. Sim. Né? Rolando o problema que você não quer enfrentar. Das duas umas. Ou você vai perder esse emprego, né? E aí tem a perda do ganho. Mas aí é aquele negócio, eu perdi. Eu não pedi para sair. Ou você diferente. pode pedir, aí é que eu falava, das duas uma. Ou você pode pedir. Mas pedir para sair, eu tenho que justificar a minha esposa, ou eu tenho que justificar o meu marido por que eu estou saindo. Ser mandado embora tem uma sensação de mais de alívio, né? Exatamente. Então, a questão da Michele, né? Como lidar com essa realidade é fazer todo esse diagnóstico, procurar os profissionais necessários, né? E observar. E ir purificando, né? E peneirando. E preciso observar uma coisa. Em que momento aquilo acontece? Sim. Porque vai ter um pico, certo? E aí você começa a observar esse pico, né? Qual o momento que ele acontece? Porque justamente nesse pico você vai fazer a identificação de que é um ganho secundário. Tá. Entende? Certo. Quando tem esse pico. Aí precisa observar a linearidade das situações, a constância das situações e quando tem a elevação, esse... né? Certo. E aí a pessoa... Até porque toda essa realidade, né, querer mudar e sair desse lugar do doente, do fragilizado, do dependente, ou da pessoa super forte que sempre foi, né? Muitas vezes isso vai requerer da pessoa um posicionamento. Posicionamento esse que ela não sabe dar ainda, né? Mas ela precisa buscar, muitas vezes, as respostas. Como, por exemplo, muitas vezes a pessoa ela vai querer manter um casamento, como já tinham colocado. Aí, claro que nós somos a favor do matrimônio indissolúvel, né? Este matrimônio sendo autêntico e verdadeiro, né? Mas muitas vezes a pessoa ela prefere manter um status uma aparência social ou uma aparência. Isso já vai se tornando algo natural, né? Por dentro ela está toda destruída, mas ela não quer perder o conforto da casa dela. Ela não quer ter o transtorno de ter que enfrentar na justiça a posse dos filhos. Ela não sabe viver pela sua vida, ela né? já não sabe viver sem aquela relação de abuso, né? Sem aquela relação de violência pessoal, familiar, corporal, moral, seja lá qualquer que seja, né? E aí a gente vai vendo muitos casos, isso muitas vezes a mulher se coloca neste lugar, mas existem muitos homens também que estão nessa posição, né, da mulher dominadora, porque ele precisa se sentir seguro numa relação com a mãe, não com a esposa. É isso. Sim. E quantas Entendeu? vezes, né, as nossas escolhas nunca são ingênuas. E abrir mão disso, Né? gera Nunca uma são dor, ingênuos. gera uma dor novamente de parto, uma dor de morte, né, uma É o dor corte. às vezes de luto, Então, que é o tal do corte. Então, né? o caminho é o enfrentamento, né? É ter esse posicionamento diante dessas realidades e a questão da escolha. Quando consegue, né? Sim. Quando consegue. Quando consegue se deparar com isso... Com este ciclo, né? Porque muitas vezes não chega nem a perceber isso. Não consegue nem Se atentar a identificar que está acontecendo que isso. está acontecendo isso. Ou que o problema seja justamente esse.
Exatamente. Né? Vão aparecer vários outros problemas para mascarar a verdadeira problemática. Entendi. Entende? Sim. Temos aqui a participação da Rosilene Lourenço, está com a gente, Tatiana Melo, Fátima do Carmo. Temos aqui Janaína Moreira. Bom dia. Ela colocou em público, vou anunciar que ela colocou para todo mundo ver. Minha mãe faz essa forma de querer ficar na enfermidade para poder ser cuidada. Sim. Né? Eu tenho a possibilidade, eu sempre falo, né? Nós somos as nossas escolhas. Eu tenho a possibilidade de escolher enfrentar a situação e sair daquela situação de problema ou manter. Se eu mantenho, eu estou fazendo uma escolha, né? Quando eu tenho consciência. Sim. Eu estou fazendo uma escolha consciente daquilo que está me incomodando. Aí eu já sei que nessa escolha consciente eu vou ter ganhos. Então esse ganho secundário já se torna uma manipulação da doença. Então, a senhora colocando isso, então a pessoa faz a identificação, sabe que está naquela realidade, mas escolhe em permanecer, aí já se torna manipulação. Aí se torna manipulação. E aí muitas vezes manipula e às vezes filho. uma manipulação velada para a própria pessoa. Entende? Mas o caminho que ela pega, a rota que ela pega é a mesma, sempre. E ela vai continuar. Mas como velado e consciente. Justamente. Velado, Sim. inconsciente. O que está no inconsciente está velado. Não, nós. Mas a partir do momento que a pessoa faz uma escolha consciente. Consciente. Sim. Aí o que acontece? Ah. Ela simplesmente opta, é uma escolha que ela está fazendo pela manutenção daquilo ali. Sim. Tá? O que ela não vai saber é que a manutenção daquilo é um ganho secundário. Tá. E a questão da manipulação? Aí se torna uma manipulação. Entendi. Entende? O ganho secundário para ela, ela não tem consciência de que é um ganho secundário. Sim. É uma manipulação. Beleza. Entende? É isso aí, dá pano pra manga. Mas veja só, você sabe qual é o bonito? A mente humana, eu sempre falo que é uma caixinha de Pandora. Você não sabe o que é que sai dali de dentro. Sim. Então, seu Carlos Alberto, bom dia, colocou assim, ó. O vazio existencial. Quanto mais você identifica, vem à tona a sua história de vida, e aí mexe com seu interior, Sim. com aquilo que você viveu desde a sua adolescência, que não associava a vazio existencial. Sim, vai adquirindo uma ansiedade que às vezes há momentos mais intensa e outras mais amena de acordo com as circunstâncias diárias. E de acordo com o enfrentamento que a pessoa tem. Sim. Se a pessoa é uma pessoa madura, ela vai conseguindo identificar esse vazio, vai conseguindo fazer o link com a história de vida ressignificar, e né? ressignificar. A própria música nos ajuda nesse contexto, nesse momento, e aí é onde eu falo, né? O ser humano, ele é muito bonito. É perfeição realmente, né? É obra perfeita de Deus. Isso. Né? Por quê? Porque ele tem essa possibilidade de conseguir mudar aquilo que está errado dentro dele, a partir dessa ressignificação que ele faz da vida, da história, né? Sob um olhar à luz de Deus. Sim. A senhora falando sobre essa questão do ressignificar, a Denilza, ela colocou lá nos comentários uma pergunta sobre a realidade da infância roubada, que traz várias consequências. Como trabalhar isso? Entraria também essa questão do ressignificar a história de vida E isso aí nessa fase da infância? Sim, isso aí é necessário o quê? Um tratamento, um acompanhamento de autoconhecimento de si. É algo processual, né? Processual, certo. porque ela vai ter que voltar a As trabalhar as fases da vida dela. Né? A pessoa ela precisa voltar nessas fases da vida, não é fazer regressão, né? Mas você precisa fazer um caminho. Até ontem a gente partilhava sobre uma realidade, né? Até que ponto a pessoa ela realmente quer buscar um tratamento. Sim. Né? Quando a pessoa ela quer buscar o tratamento, ela vai até onde ela não sabe que ela pode ir. Ela vai em diversos lugares dentro dela. A gente é um mundo. A gente tem uma história, a gente é infinito. O ser humano é infinito, né? Dentro de si mesmo ele é infinito. Então, porque é esse elo de ligação que liga ali a Deus, a espiritualidade, a nossa alma, enfim. Não vou me deter muito nisso, mas só para as pessoas poderem entender. E até onde eu quero realmente
trabalhar, né? Ah, ficou no passado, essa dor aqui já não me pertence mais, já não existe mais, acabou. Não. De repente determina muito do que o meu temperamento hoje diz, do que a minha personalidade hoje diz, né? Como eu me comporto, como eu falo, o que vem de como situações, eu interajo com o como eu outro. interajo com o outro, como eu explodo de repente, como eu canalizo internamente. Tudo isso é influenciado por uma vida, por uma história. Se lá atrás me falaram que eu tinha que me calar diante de uma dor, eu vou aprender que, de frente à dor, eu vou me calar completamente. Se me disseram que para poder vencer aquela dor eu tenho que explodir, todas as situações que me apresentarem uma ameaça de dor, eu vou explodir. Né? O leão ele vai vir para fora e pá, acabou o problema. Agora você imagina e as isso. situações. Agora você imagina. Agora, como lidar? Só para finalizar essa realidade que essa pessoa fez a pergunta. Né? Precisa realmente fazer esse caminho do autoconhecimento. Um acompanhamento psicológico é necessário, porque não dá para fazer sozinho, Sim. porque senão a gente se perde por conta dos sentimentos. Os sentimentos podem nos cegar, podem nos, vou usar um termo aqui entre aspas, nos emburrecer, no sentido da gente não conseguir pensar frente ao sentimento e às situações. E aí a gente não pensa, né? A gente só age no impulso, a gente age no instinto, como se diz, né? Nos desejos, mas a gente não consegue pensar frente às situações. Então a gente tem que ter a consciência de que essa infância ela não volta mais, mas que alguma coisa está lá e que eu preciso colocar no lugar. Então, se tem alguma coisa lá que eu preciso colocar no lugar, eu preciso fazer esse caminho com um profissional, colocar dentro de mim no lugar, e todas as vezes que forem necessário ir lá, pegar aquilo que é bom, a alegria, né, pegar aquela brincadeira, né, fazer com que os ambientes... como a criança ela muda completamente o ambiente, né, ela tem essa capacidade. Então, eu posso pegar coisas boas em mim, a alegria, né, porque lado... não foram só coisas ruins na sua vida. Não foram só né? coisas ruins. Aparentemente, quando a gente olha, a gente ficou preso nas coisas ruins. Mas quando a gente abre, né, como a Carla falava ali, essa caixinha de Pandora, me lembrei até do meu sobrinho falando assim, Titita, você é tão fofinha, igual a Pandora, né, porque meu irmão tem lá uma Pandorinha, né? E aí, quando a gente para poder pensar, né, eu falava assim, criança, mal sabe você que eu realmente precisei chegar até aquele cernezinho pequenininho lá, né? Mas eu gostei do fofinha como a Pandora. Vou fazer um parênteses, Sim. né? Para você tirar isso tudo que está dentro dessa caixinha de Pandora, aí entra essa determinada determinação. Porque você sofre muito. É verdade. Você sofre. Sim, eu lembro Sim. que Você essa sofre. O horizonte a desbravar, né? Não pense é preciso. que você fazer esse mergulho interior dentro de você, seja com a ajuda de um profissional, a luz, né, de Deus, dessas realidades, não vai lhe causar sofrimento. Vai sim. Vai sim. E muitas vezes entra uma coisa chamada covardia. O medo termina sendo a maior problemática para você não enfrentar... A maior muralha, né? Exatamente. Aí eu digo, como Tereza, né, é necessário uma determinada determinação para que a gente alcance a meta. Né? E aí entender que cada realidade dessa caixinha de Pandora que vai sendo aberta é uma perda que você tem. E decisão, né? Por esse caminho, né? De uma imagem que você tinha de você, Sim. de algo que você conquistou dentro de você. Eu lembro que eu O falava espelho. muito dentro do consultório, né? Que eu falava, ser boa para mim, o sinônimo de ser boa é ser boba. Então, boba eu não quero mais ser. Então, se eu preciso ser firme, eu vou ser firme. Né? Se os outros querem me engolir, boba, não me interessa. Era assim que eu agia. Só que não é assim. Né? As pessoas não participaram da minha história, não têm noção do que eu tinha vivido e elas não tinham culpa. Então eu não poderia, né? Não é porque uma ou duas, como é que fala? O Pequeno Príncipe, né? Uma ou duas lagartas comeram a minha florzinha ali, que eu vou condenar todas as outras borboletas. E aí uma certa doutora falou, né? Eu não sei quem foi, mas acho que você comentou já em algum testemunho, Sim. que chegou e perguntou se você era algum animal, né? Exatamente, porque você não pensava frente às situações, saía, né? Feito um trator em cima de todo mundo. Então, né? Você não pensa.
E aí eu lembro que eu comecei a ver, né? E aí é importante, eu via baús, horas eu via baús e horas eu via dentro de diversos caixões. Eram 7 caixões, um fechado dentro do outro, mas eu não sabia como eu estava no último e tendo fechado todos os outros. Então é como se pessoas tivessem fechado aqueles caixões, ao mesmo tempo aqueles baús. Né? O primeiro posicionamento foi de um baú e eu estava no último baú, que era o 7º baú que estava lá no fundinho. Como eu poderia estar lá Tereza, com as 7 moradas. e ter trancado todos os baús, Sim. né, que estavam acima. E lógico, porque os baús eles são trancados por fora, né, por fora e não seria por dentro. Né? E eu dizia, mas ao mesmo tempo eu não sei onde está a chave, mas a chave está comigo. Olha só como é que eu me traía, né? O contraditório. Contraditório. Então é necessário fazer esse caminho, né, e tomar essa decisão de dar o primeiro passo e correr atrás. Sandra Blanco, Roberta Quintes, Júlia Aragão, Vanúzia, Délbia Pereira, Carmita Mello. Alô, Carmita, dia 29 tem Tutu Mineira, hein? Carmita, é o Tutu de São Miguel. Os pedidos estão chegando. Ó, o feijão tá chegando, a farinha tá chegando. Gradim e Paraíso alcançaram a meta dos 15. Ei, coisa boa, Nós isso aí. Nós vamos levar para vocês aí o nosso tutu. R$12, viu? Não esqueça. Brincadeiras à parte, seu Carlos. Temos aqui a realidade, seu Carlos colocou aqui, ó. Eu vivo uma realidade hoje, que não tenho mais ninguém da minha família que eu possa conversar, lembrar da minha infância, da minha adolescência. Aí é muito duro esse caminho da história, né? Como ficaria essa realidade, doutora Carla? Mas Deus conhece a história dele. Palavra certa essa aí, doutora. Deus conhece a história dele. Pode ter certeza. Aí, seu Carlos. Eu posso dizer que muita coisa que eu fui descobrindo dos meus processos pessoais foi porque eu fui descobrindo dentro do consultório. A luz. E o que eu achava que era da minha cabeça, sempre teve alguém que comprovasse para mim. Que ia confirmando, né, Cíntia? E Deus conhece, como a Carla falava, a nossa história, e Ele mesmo vai tratando de colocar no lugar. Se você percebe que aquilo foi para o lugar, não foi uma justificativa que você deu para poder tapar um buraco, porque você pode dar qualquer justificativa para substituir algo dentro de você que não dá. Não dá, porque o seu ser, a sua pessoa, não aceita aquilo dali, a não ser que seja a verdade. Se for realmente a verdade, aquilo dali... Então, só a verdade coloca as coisas no lugar. Só a verdade. Então, perfeito. Temos aqui, já estamos chegando ao final, temos que correr contra o tempo. Passa rápido. Karine Quintães, bom dia, Karine. Que bom Karine. que você conseguiu nos acompanhar hoje. A Michelle agradecendo, Max Eduardo, Paola Pacheco, Vânia Lourenço, Janaína, ela confirmando aqui, né, sobre a realidade da mãe dela. Pura verdade que vocês estão falando. Lembro do tempo que ela ia para o centro clínico, passou pelo processo de ficar ansiosa e me esperar. Depois o processo da diarreia e assim ela foi gerando formas de parar o tratamento. E a família também precisa estar atento, né? E a esse ciclo vicioso, né, doutora Carla? Vou falar uma coisa aí para Jana. Jana, você fez muito certo quando você viajou, né? Porque ali era uma possibilidade que a sua mãe tinha de impedir a sua viagem. E mostrou que fez a viagem, né? Fez a viagem. A mãe dela, se não me engano, fez ficou internada, ficou numa UTI, né? Chegou até o extremo. O extremo, né? E depois está aí, ó. Eu sei que nós estamos correndo contra o tempo, mas hoje é necessário aqui, doutora Carla e Cíntia. A Mônica colocou: tem um sobrinho que foi diagnosticado com depressão, está sendo tratado com psiquiatra e medicação. Percebemos que ele procede desta forma, com essa manipulação e traz problemas com a saúde. Mas aí precisa a junção de 2 profissionais, o psiquiatra e o psicólogo. Porque aquilo que o psiquiatra vai tentar trabalhar com ele, mesmo aconselhando e dando a medicação, o psicólogo vai vasculhar e levar ele a estar diante dele. Eu digo, a borboletinha passou ali, ó. Eu viu? digo por aquilo que a gente vai trabalhando dentro do próprio tratamento pessoal, mas também dos acompanhamentos que a gente vai fazendo, né? Porque o formador, ele é um aconselhador também. Então, ele precisa observar, buscar conhecer, se orientar. Então, existe também aí esse caminho necessário. Só abrindo parêntese da Jana, né? Algo que é muito importante ali, né? Existe um espelho da parte da mãe para com ela.
E se a mãe hoje realmente ela não tem condições, eu conhecendo o caso, ela não tem condições de quebrar esse espelho, quem precisa quebrar é você. Né? Mesmo com todos os cuidados, né, para não detonar ali, porque a gente sabe que toda Tem quebra... o fator da idade Tem também, o fator né, da idade, mas que é requer necessário cuidados. não parar a vida, né? Não deixar de viver a vida, porque senão depois aí acontece aquele esquema. A mãe se vai daqui a alguns anos, porque todos nós vamos um dia, Sim. a mãe se vai e quem entra no lugar da mãe é ela. E tem a realidade da Entendeu? dependência Então, também, né, doutora É Carla? necessário... Da codependência. Codependência. Exatamente. Aí é necessário realmente quebrar esse espelho, Isso. né? Porque senão depois que o outro se vai, eu entro no lugar do outro. Tá. A Janaína Carla perguntou assim, doutora Carla, e quando a pessoa age assim sem perceber? Essa é a realidade do ganho secundário. Mas ela age sem perceber. Sim, e como lidar com isso? Quem tem que perceber é quem está fora, Sim. né? Para tentar ajudar. Quem tem que ter esse olhar que existe essa possibilidade do ganho secundário é quem está fora, né? Para poder levar justamente a um profissional e aí ser feito todo o trabalho. Porque a pessoa mesmo, ela não vai se dar conta. Aham. Então, quem está fora, que percebe isso, porque fica claro muitas vezes, é que tem que levar a pessoa até o tratamento. Temos a outra realidade aqui. Como ativar a vontade de ir ao processo, colocou aqui, a vontade de ir ao processo, de ir ao encontro da verdadeira realidade que paralisa. Que balaio de gato, hein? Não. Não? Isso, Levantou a bola. Levantou? Eu- Olha, Vou como ativar Vou parar a para vontade de ir ao atacar. processo, de ir ao encontro da verdadeira realidade que paralisa. Fala com a gente aí, doutora Carla. Muito interessante a sua colocação. É viu? Janaína Moreira. Eu tô falando o nome que tá aí nas redes sociais da público. Vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Fala, doutora Não, Carla. eu vou deixar essa Pro consultório. pergunta para responder depois, Sim. pessoalmente, mas existe uma coisa que se chama vergonha na cara. A pessoa precisa tomar vergonha na cara. Sim. Entendeu? Então, pronto. Leia só e eu vou dizer aí aonde. Como ativar essa vontade de ir ao processo, de ir ao encontro da verdadeira realidade que paralisa? Tomando vergonha na cara, né? E começando a enfrentar as situações. Bom dia para Nívia, Ramos, Alba Lopes, Daniele Tundes. Gratidão a você pela participação. Hoje deu pano para manga. Sabe por que isso? Porque é muito cômodo dizer que eu preciso de um motivador. O motivador já é a própria situação. Ou como se tivesse algo que pudesse ativar, Porque, né? na realidade, não está tendo incômodo. Sim. Não está me incomodando. Exatamente. Então, ou eu tomo Me vergonha, incomodo. ou me Se incomodo, posiciona, né? né? Ou eu paro e falo assim, caramba, eu tenho que mudar essa situação, Sim. né? Ou então eu estou sendo simplesmente codependente da situação. Exatamente, porque eu vou mantendo a situação, porque eu Eu quero vou privar... perpetuando. eu quero privar o outro do sofrimento, né? E, portanto, muitas vezes, né, tentando privar o outro do sofrimento, eu vou me tornando codependente da situação. Sim. E aí, aquilo que eu falava, se alguém precisa quebrar e eu sou a pessoa da consciência, quem precisa quebrar sou eu. É muito difícil a gente acolher isso, porque a gente costuma falar assim, né? Então quer dizer que outros derramaram leite na minha vida, né? E quem tem que limpar Deixaram sou eu. derramar o leite da minha história, até minha mãe, né? Meu pai, pessoas que realmente poderiam ter feito diferente na minha vida por me amarem, eu creio, mas não fizeram. Agora quem tem que limpar o leite O sou outro eu. passa a máquina, eu que tenho que rastelar, é isso? Sabe o isso, que acontece, Sim, né? Sabe o que acontece nessa situação? Muitas vezes a pessoa tem medo de perder aquilo que não tem. Então não enfrenta. Sim. Entendeu? O medo de perder aquilo que não se tem paralisa e ela não enfrenta a situação. Muito bem. Agradecemos a você no Facebook da Comunidade Católica Dom de Deus. Chegou mais alguma participação aí? Deixa eu dar uma olhadinha assim, rapidinho. Então, tá.
Então eu quero aprender a fazer esse ativar na vida de minha mãe. O Léo Ferreira colocou, sogra é sogra, kkkk. Peraí. Quem? Você é a pessoa Janaína do norte, Moreira. Léo. A Janaína Moreira. Ela colocou assim, então eu quero aprender a fazer esse ativar na vida de minha mãe. Mas ela não vai ter que aprender você não tem que aprender a ativar na vida da sua mãe, e sim na sua vida. Na sua vida. Por isso que eu falava, quando o Léo interviu ali, eu falei assim, mas Léo, você Ele é jogou a mais pessoa uma do bola, né, norte. Cíntia? Ele jogou mais uma bola, né? Ele jogou. Entendeu? Sogra é sogra. É isso aí, Casos então... de família, gente. Não sei se a Jana conseguiu entender. Sim, Entendeu, é um casal Jana? do nosso coração. Né? E o exemplo de vocês, na verdade, nos leva também, vai levar com certeza muitos a pensarem porque estão vivendo as mesmas realidades, mas não têm a coragem de falar e de se posicionar nas redes sociais como vocês Porque estão assim, fazendo. tem a realidade do cuidado, né, do cuidar, que é próprio, né, da família fazer esse movimento de cuidar, mas nessa questão da dependência, codependência, dos ganhos secundários, é preciso estar atento, né, doutora Com Carla? certeza. É preciso não me paralisar frente àquilo que é uma escolha do outro. Eu não Perfeito. posso mudar o outro, mas eu posso mudar a mim mesmo. Sim. Eu Nesse posso, ponto, só um instante. Eu posso mudar o meu posicionamento frente a essa realidade. Isso aí é tarefa minha, não é tarefa do outro. Sim. Entendeu? Eu não vou deixar de cuidar, eu não vou deixar de olhar, eu não vou deixar de amar. De forma Tem nenhuma. que tirar o sentimento de culpa que existe, É. entendeu? E aí entra provavelmente um sentimento de culpa de não olhar e olhar para mim, Sim. né? E aí esse sentimento de culpa não tem que existir, porque isso aí não é egoísmo, não é individualismo, não é abandono, Não é abandono, Isso. eu ia falar entendeu? Não isso. é abandono, Não é. mas sim olhar para dentro de si mesmo, olhar para a sua vida. Por quê? Porque a minha vida, eu tenho um marido, eu tenho filhos que dependem de mim. Entende? Tem a vocação, Tem a né? vocação. Então eu não posso deixar o meu eu se perder no eu do outro. Exatamente. Entendeu? Por quê? Sim. Porque se houve, de certa forma, pelo sofrimento de perdas, né, a dor do outro, ou do meu pai, ou da minha mãe, ou de um filho, ou de uma pessoa que para mim é importante, né, que sofreu pela perda, sofre pela perda, por isso vem as provocações, né, de determinadas ansiedades, depressões, pânicos e tudo mais, eu não posso permitir que este outro que centralizou-se na dor tire de mim também a vida. É isso aí. Né? Então, eu preciso lutar pela minha vida. Eu sou o maior responsável depois de Deus pela minha própria vida. Então, eu não vou abandonar, mas eu preciso lutar pela minha vida. Dedico também este nosso encontro. Roberta Quintes e Marquinhos, vêm juntos depois, viu? Lá no nosso canal no Jesus, YouTube, meu Deus, CCSMA Marquinhos Oficial. Marquinhos e Roberta Quintes. Vocês Roberta estão- é amiga do coração aqui. Cíntia agora vai fazer a oração, fazer a reza. A gente Coraçãozinho, também, Jana, é isso aí. Ó, e Dona Neuza faz falta aqui no centro clínico, tá? É isso aí. É a mãe dela, ué. Ela colocou a minha mãe. É isso aí. Vamos finalizar com a reza. Gratidão a você que está com a gente. Deus abençoe. Muita paz. Fica com isso aqui, Cíntia, ó. Agora cuidado para não dar Beleza. choque, tá? Que o seu agora vai desplugar para entrar a música. Fica aqui, faz a reza pra gente e vamos que vamos. Eu não sei se eu começo a rezar com aquela cançãozinha que você iniciou, né? Eu era prego. O inimigo me bateu, agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Amém. Só para finalizar na alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer uma oração então à Mãe das Mercês, né? A Nossa Senhora, Virgem Maria, Mãe das Mercês, com humildade acorremos a vós, certos de que não nos abandonais por causa de nossas limitações e faltas. Animados pelo vosso amor de mãe, oferecemos-vos nosso corpo para que o purifiqueis, nossa alma para que a santifiqueis, o que somos e o que temos, consagrando tudo a vós. Amparai, protegei,
bendizei e guardai, sob a vossa maternal bondade, a todos e a cada um dos membros desta família que se consagra totalmente a vós. Ó Maria, Mãe e Senhora, Nossa das Mercês, apresentai-nos ao vosso Filho Jesus, para que por vosso intermédio alcancemos na terra a sua graça e depois a vida eterna. Amém. Nossa Senhora das Mercês, rogai por nós. Lembrando que na próxima terça-feira, é dia 29, Maratona da Providência, nosso encontro terapêutico vai estar associado aí ao Dia Oracional do Centro Clínico, né? Dia dos Santos Arcanjos, de São Miguel Arcanjo. E Dia do Coração. E Dia do Coração. Dia 29 de setembro é celebrado então, o Dia do Coração. Então, a todos os cardiologistas aí, ó, vamos estar juntos também no dia 29. Tá dando choque. Então, vamos pedir aí também, né? Aqueles que puderem nos ajudar, adquirindo o nosso tutu. Tutu de São Miguel. De São Miguel. Tutu a Mineira. Para ajudar no nosso oratório. São Gonçalo e Coelho. O ponto vai ser no Gradinho, a entrega? E no Gradinho e Coelho. Já então, pessoal, mais de aí. 30 vendidos. Maravilha! Então, a nossa rifa online, vamos estar levando também, né? Então, separa mais 5 conto aí para ajudar na rifa online. Tijolinho, um tijolinho apenas. Não é? Falei 5 conto, ô Jesus. Aumenta. Ai. Mas lembrando que no dia 29, aqui no Centro vai ser Clínico, literalmente uma maratona. É uma maratona. De 7h15 da manhã até as 22 horas estaremos aí conectados em nossas redes sociais. E a Santa Missa às 18 horas com o Padre Cláudio. Em honra a São Miguel e a inauguração do nosso oratório. Só uma nota de utilidade pública. No nosso último encontro, nós tivemos um questionamento sobre o uso das máscaras. Nós aqui convivemos praticamente... Moramos juntos em fraternidade e desde quando começamos a aliança fraterna, né? Eu sou membro do 2º elo da comunidade católica Dom de Deus, graças a Deus. Doutora Carla e a Cíntia são consagradas e nós vivemos a realidade de fraternidade aqui na Morada do Sol. Então só a nota de utilidade pública, teve uma pessoa que questionou a realidade do uso das máscaras, da falta das máscaras. Então, não é necessário porque convivemos e desde quando iniciou a pandemia, seguimos ali todos os protocolos em reclusão aqui em nossa casa, então fica aí essa nota de utilidade pública. Um bom dia para você e até a próxima. Hoje temos a nossa quaresma às 21h30 pelas redes sociais da Comunidade Católica Dom de Deus e do Centro Clínico São Miguel Arcanjo e às 20 horas, Terço de São Miguel. E lembrando, daqui a pouco, meio-dia, oração e meditação da Palavra de Deus. Determinada decisão, fica com Deus! Há um horizonte para alcançar, há um oceano para navegar com lutas e perdas, com dores e cruz. Este horizonte parece longe, mas para alcançar preciso entrar no mar e avançar cada dia. Determinada decisão.